Voltei, pessoal. Então, tem alguns contratempos aí que tem acontecido, normais visto o assunto. Então, vou pôr 2 vídeos, a primeira que introduziu e agora a gente continua. Vamos lá. Então a gente vê aqui, olha, Isaías 14, 12, 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, que é onde está reservado para ser construído o terceiro templo em Jerusalém. Subirei mais alto do que as altas nuvens. Serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Então aqui a gente já vê o destino final de Lúcifer e a gente vê o que no coração dele, o que ele tem. E ele tem de ser como Deus. Então, a gente vê aqui que ele quer ser como o Altíssimo. E quando a gente vê que ele quer ir para o Altíssimo, a gente vai entender que existe a gente vai entender o que aconteceu lá no Éden. Então vamos lá. Então a gente vai ver, antes de ir para o Éden, a gente vai ver aqui Apocalipse 12, 7 a 9. Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Então aqui a gente vê que revidar, por quê? Porque não tem o temor de Deus. Então, o dragão antigo, que é Lúcifer, e os seus anjos, então tiveram anjos que se colocaram junto com eles, eles também no coração perderam essa sabedoria associada ao temor, porque eles revidam. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus, né? Então Deus está nos céus, né? Quando a gente ora o Pai Nosso, que seja feita a sua vontade nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Então, enganar é o que ele faz, né? Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, os anjos, esses anjos, hoje a gente não chama mais eles de anjos, a gente chama de demônios. Então, vamos ver lá no Éden o que está acontecendo aqui com o que a serpente faz. A gente vai ver como ela engana, né? Então, a gente vai ver aqui as características, né? E antes de voltar para o Éden, eu quero falar um pouquinho mais das características do Satanás, tá? Então, em Coríntios, 2 Coríntios 11, 14, está escrito: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo da luz. Então, ele engana, e como ele engana? Se disfarçando e imitando o bem, imitando a luz. Aí a gente vê aqui que, vamos lá, vamos para onde eu queria ir, que é para Gênesis. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Isso é em Gênesis 3, 1. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então aqui a gente está vendo que em hebraico não foi isto mesmo que Deus disse, é mesmo que ele disse. Então essa expressão mesmo que ele disse dá a impressão que ela já está falando com a Eva já faz um tempo. Então a gente
pode falar mais pra frente dessa história de que a Eva, ela tá falando com a serpente, mas onde está o Adão? Né? Vendo tudo isso, então, assim, a serpente, ela vai falar com a Eva porque o marido está ausente. E a gente sabe hoje, né, que um dos fatos deste mundo aqui reinado por Satanás, que a gente vai ver que é o reino dele, é que os homens, em muitos casos, nas famílias, eles são ausentes. Às vezes eles são completamente ausentes, tipo, não quiseram assumir, ou então eles são ausentes presentes, né? Estão presentes de corpo, mas hoje fica jogando vídeo, ou fumando maconha, ou vai beber, ou tá no sítio pornô, enfim, tá ausente, né? E aí que abre a porta para a serpente e falar no coração e na mente da Eva. Então ela tá lá falando, mesmo? Então tá, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Então ela joga um verde, né? Ela sabe muito bem que não é todos os frutos, que tem um só fruto proibido. Aí a Eva responde, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. E aqui também a Eva já tá meio que ficando dentro do jogo, porque não foi isso que disse, ele disse, não comam da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Na árvore da vida ele não pôs proibição, mas ela já omitiu, ela já está entrando lá na piração da serpente. Aí disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Mentira. Porque a serpente sabe que eles vão morrer, né? A morte, vai haver a morte espiritual. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então a gente vê aqui a tática da serpente. A tática da serpente é mascarar a verdade, né? Então você vê que ela não... Primeiro que ela fala de Deus, ela não omite Deus, só que toda vez que Deus se apresenta aos homens, está com os homens, ele é Adonai Elohim, quer dizer, o eterno e as forças de Deus, Elohim e as forças de Deus. Mas aqui quando ela vai falar de Deus, a serpente, ela fala só de Elohim, só das forças de Deus. Por quê? Porque este é o plano da serpente. A serpente quer que o homem se desconecte de Deus. Então ela não vai conseguir convencer o homem com uma mentira enorme. Então ela põe uma mentirinha que é, não, as forças de Deus, e tira o Adonai, tira o eterno. Então hoje em dia todas as religiões, vamos falar pagãs, elas adoram Elohim. Na verdade, elas adoram as forças de Deus, as forças do universo, as forças oníricas, a mãe natureza, o sol, a lua, ou então mais básicas, né? Adoram o lagarto, a baleia, os totens, tal. O rio, né? O deus do rio, tal. Então, assim, por que essas religiões, elas afastam de Deus? Porque elas assumem o Elohim e tiram o Adonai. Então, você está se desconectando do verdadeiro Deus, né? Que é Adonai Elohim, que é Yahvé, que é eu sou, que é a globalidade, né? Então, isso então, como ela funciona, né? Essa mascarando, né? A realidade, cobrindo, né? E transformando. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, então ela pecou, ela foi tentada com a vontade de comer, já com a coisa do prazer, né? De fazer prazer a si mesmo, se dar o próprio prazer. E hoje a gente vê que todo mundo fala, não, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter tempo para mim, né? Então, o próprio prazer. E atraente aos olhos. E, além disso, desejável para dela obter discernimento. Então, realmente,
né? Aquela coisa do desejo mesmo, né? Então a gente guarda isso na mente, que a gente vai falar como Jesus ele volta atrás nesse processo. Então, tem uma hora que Jesus manda os discípulos irem expulsar, ele manda 72 irem expulsar demônios, né? E eles voltam falando, olha, em teu nome eles são expulsos, né? A gente expulsa demônios, né? Eles falam, eu vi Satanás caindo, e é isso em Lucas 10:18, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, porque eles estão na guerra, guerreando, agindo, então caindo do céu. Então aqui não é dos céus, mas é do céu, né? Que são os ares, não é o céu espiritual, tá? Caindo do céu como relâmpago. Então, para ver que a intercessão, a guerra espiritual, ela tem poder, ela age de fato, né? Agora, aqui em Pedro, 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então vamos aqui abrir duas vertentes para a gente desenvolver. O diabo nos devora, a gente é alimento dele, e ele rodeia com os demônios dele, óbvio, né? Então rodeando a gente o tempo todo. Então a gente é alimento e eles rodeiam. Por que eu quero falar isso? Porque aqui, quando a gente vê em Gênesis 3:14, então o Senhor declarou à serpente, uma vez ele amaldiçoa, né, e diz que sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Então o pó aqui é o homem e os animais também, porque um pouquinho antes em Gênesis, a gente vê em Gênesis 2 que Deus chama os animais do campo que ele havia criado do pó para que o homem dê nomes aos animais. Então, os animais também são do pó. Então, o diabo ele se alimenta de seres humanos e de animais. Então, por isso que a gente vê assim, né, macumba, galinha morta, essas coisas assim. Por quê? Para alimentar, né, alimentar com almas, porque os animais também têm almas, alimentar com alma o diabo, mesmo que não seja o alimento preferido dele, que são seres humanos, né? E a outra coisa é que eles estão nos rodeando. Então, se ele está nos rodeando, ele conhece tudo da gente. Então, sabe, assim, quando as pessoas vão ver vidente, e o vidente fala com uma alma penada, porque é um espírito de luz, que me revelou isso, e o morto falou comigo, tal. Então, assim, gente, não é o morto que está falando, porque os mortos, eles dormem, eles estão dormindo, e eles estão aguardando um momento, né, que ou é um momento de ressurreição, ou um momento de juízo, mas eles estão dormindo, então eles não podem falar com a gente. Mas os demônios podem, porque eles podem colocar coisas no coração, coisas no nosso espírito, e eles podem falar com essas pessoas que são mediúnicas. Então assim, eu espero não estar machucando as pessoas aqui, tá? Mas esclarecendo, para a gente entender que, como eu tinha lido acima, né? Em 2 Coríntios 11:14, isso não é admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Então, se realmente essa entidade fosse uma entidade do bem, ela ia falar a coisa mais importante para vocês: aceitem Jesus, né? Estudem a palavra de Deus, se apliquem a estudar e a conhecer a palavra de Deus e a temer a Deus. Nunca um espírito de luz vai dizer isso. Então, e se disser, também tem que testar um pouquinho mais, né, para ver até onde a coisa tá indo, mas é para vocês saberem que realmente é o maligno mesmo, tá, gente? Agora, a gente vai ler aqui João 12:31.
Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, aqui falando que, conhecendo um pouco mais, né, o diabo, ou a serpente, ele é o príncipe deste mundo. Então, gente, este mundo inteiro está sobre a autoridade de Satanás. E é uma coisa terrível, terrível, terrível. Então, a gente vai entender que... Então, assim, o meu filho, ele fala, o Arthur, né? Ele fala, mãe, você vê o diabo em tudo, né? Assim, ou eu vejo o diabo, ou eu vejo Deus, né? Ou vejo um, ou eu vejo outro, porque tudo nesse mundo é um reflexo daquilo que... de uma outra realidade, que é uma realidade espiritual. Então, assim... É claro que é meio difícil admitir coisas assim, desse tipo, mas a gente vai ver, vai vendo um pouquinho mais, vamos vendo aos pouquinhos, tá? Aqui, em Mateus 4, que número? Não sei, em Mateus 4. Tem que ler 4 inteiro para saber que número, mas está no quarto capítulo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado, 4:1, gente, para ser tentado pelo diabo. Então, essa coisa, para ser tentado pelo diabo, nossa, por muitos anos eu fiquei me perguntando por que ele tem que ser tentado pelo diabo. E ele tem que ser tentado, assim, pelo menos que o Espírito me revela, mas provavelmente tem outras respostas. Mas ele tem que ser tentado para comprar e reparar a morte e o pecado original de Adão. Então, assim, através de um homem despeja a humanidade, um casal, né, porque é o uno através do Adão e da Eva, um casal despeja a humanidade num fosso, né, onde o príncipe, a autoridade é o próprio Satanás. E Jesus vem tirar a gente deste domínio. Então ele tem que fazer o caminho contrário. Lembra lá da Eva que eu tinha falado, da coisa de pensar na boca, né? Então olha só. Ele foi para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, é muita coisa, hein? Depois teve fome. Então, realmente é o Filho de Deus, porque para ser tentado 40 dias e 40 noites, e só depois ter fome, tem que ser... O Espírito Santo estava com ele e era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. E chegando-se a ele, o tentador, que é o diabo, então a gente vê o mentiroso, o tentador, rei do disfarce de luz, né? Disse... Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então ele começa a tentar o homem pela boca, pelo alimento, né? E aí lembra que onde que estava o pecado? Era para primeiro ter comido a árvore da vida, que é a palavra de Deus. Onde está a vida? Na palavra de Deus. Então tinha que ter comido primeiro a palavra de Deus. E olha só o que ele responde, Jesus. E porém, respondendo, disse, está escrito. Então já faz referência à palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ele fala da palavra e fala da importância da palavra, e é a primeira coisa que ele fala, e é a palavra que a gente tem que comer em primeiro. Então, é Jesus em primeiro, né? Aí, olha só. E, porém, respondendo, disse, está escrito... Então, o diabo transportou a cidade santa, Jerusalém, e colocou sobre o pináculo... Não está escrito Jerusalém, mas a gente sabe que é Jerusalém. Colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lance-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos... dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé e a tua pedra. Então, está pedindo para ele fazer uma loucura. Loucura, contrário de sabedoria, segunda árvore. Olha só, Jesus disse, também está escrito, sempre
a palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que não tentarás? Porque você tem que ter o temor, a obediência, o profundo respeito, que é a primícia da sabedoria. Então, gente, é tudo codificado, é assim, é o próprio Espírito que ensina e vai revelando os mistérios mágicos lindos. Então, eu convido vocês a lerem, não é? A partir de agora, quem tem vontade, começa a ler o Novo Testamento, não importa qual livro, começa a ler o Novo Testamento. Tá? É um convite que eu faço. Vamos lá, continuar. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe... Bom, então, o diabo aqui já percebeu. Bom, ele captou tudo. Ele já sabe que o plano era a árvore da vida, a árvore do... Já sabe a ordem, sabe que o primeiro é a palavra. Quer dizer, eu não vou conseguir desviar o Filho de Deus e o meu reino vai ao fim. Então, ele joga as últimas cartas e ele vai falar logo daquilo que ele quer. Então, ele fala: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Porque, olha só, se Jesus, que é o Filho de Deus, adora, que é a adoração que ele quer, né? Adora a serpente, ele vai estar no lugar que ele quer, no lugar do Altíssimo. Lembra lá no começo? No lugar do Altíssimo. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então eu queria falar assim, por que a gente adora Deus, né? Porque a gente conhece Deus. Então, a gente adora porque a gente conhece a natureza de Deus, porque a gente conhece os planos de Deus, porque a gente conhece o poder de Deus, porque a gente conhece os aspectos de Deus. E tudo isso cria dentro da gente uma vontade de adorar a Deus. Então, a adoração não é para agradar a Deus, a adoração é para a gente viver a nossa natureza com Deus, né? Não a nossa natureza sem Deus. E o nome de quando a gente conhece alguém, o nome disso é intimidade. E intimidade, Deus tinha intimidade, já tinha começado uma relação de intimidade com Adão e Eva no Jardim do Éden, né? Então a gente vê aqui Jesus reestabelecendo o princípio do começo, né? Então a árvore da vida, mais a presença de Deus, a intimidade com Deus. Então esse era o plano inicial, e aqui a gente vê nessa tentação Jesus reconstruindo o plano de Deus para mostrar essa imagem maravilhosa para a gente. Agora a gente vai para o próximo, que é esse aqui. Então o diabo deixou e eles que chegaram os anjos e o serviram. Agora a gente vai ver João 3, 1 João, terceiro capítulo, o 8 ao 10. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então a gente acabou de ver lá na tentação que é exatamente isso que ele está fazendo, né? Com o diabo, né? Ele está desfazendo a obra do diabo e ele vai desfazer a obra do diabo na vida de cada um que aceitou Jesus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, assim, depois a gente vai ver que a gente peca, mas o Espírito nos convence de pecado, a gente pede perdão, né? Assim, o nosso crescimento espiritual, ele vai indo aos poucos, mas não significa que a gente... mas a gente não consegue viver com o pecado, então a gente volta, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então aqui, eu vou continuar, mas aqui já tem a parte que mata todo mundo, né, gente? Os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus, então é filho do diabo. Ai, gente, eu sei que é chocante, mas tem a boa notícia. Mateus 13, 36, 43. Então a gente vai ver aqui as maravilhas de Deus, tá? Então, tendo despedido da multidão, foi Jesus para casa e chegaram para... É aqui que a gente vai ver? Não, não era aqui. Ah, é aqui. Todavia... Aqui, isso. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico. Isso aqui é o quê? Atos 13, de 6 a 12. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este chamado a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Então é o Bar-Jesus, o Elimas, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, então a gente está falando de Paulo, tá? Sérgio Paulo, o procônsul é Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido... Ah não, o procônsul não é o mesmo que o... Vendo o que havia acontecido, creu... Ah não, sim, o procônsul é o procônsul é outra pessoa, é a terceira pessoa. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então veja só, Bar-Jesus, né, é filho do diabo. A gente não sabe se o Bar-Jesus se converteu após ficar cego, né, talvez não. Mas em todo caso, o procônsul se converteu. Então assim, a gente pode vir a Jesus e é assim, cada vez tem mais gente falando de Jesus, né? Então, o que significa vir a Jesus, né? Vir a Jesus não é venha Jesus, é assim, venha Jesus, né? Sabendo quem é Jesus, sabendo as consequências, sabendo quem a gente, da onde a gente vem, né? Por que que tem essa queda, né? Então, você fala, mas uma criancinha nasceu, não tem culpa de nada e vai ser do mal. Então, assim, você vai vendo que vai ter um momento, eu vou mostrar para vocês que Deus, ele é justo, né? E ele julga as pessoas pelo coração. E as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, por exemplo, elas vão ser julgadas pelo coração e pelas leis daquela sociedade que ela vivia. Então, assim, para vocês verem que Deus, ele realmente ele procura o coração, né? Então, o coração quebrantado, o coração que ama a justiça. E esse vídeo é para todos vocês, porque eu sei que todos vocês são pessoas que amam a justiça, que no fundo amam a Deus, né? E assim, existem barreiras, né? Barreiras de todo tipo, né? Então a gente vai estar aqui construindo esse conhecimento para ver se desbloqueia alguma coisa, tá? Então, vamos voltar aqui. A gente leu aqui o filho do procônsul, e a gente vai ler aqui sobre os filhos do diabo, aqui, ó. Mateus 13, 36 a 43, vou ler só um pedacinho, que é a parábola da semente, né? Que o reino é comparado a um semeador. E ele explica a parábola, né? Que tem um momento em que a semente, ela cai no campo, e aí ela não dá fruto,
porque vêm os pássaros tal e tiram. O campo, a explicação é essa: o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Essa é a semente? Não, é a semente do campo de trigo. Parábola do joio do campo. Então tinha joio no campo de trigo. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então, assim, a gente vai passar aqui uma fase em breve que não é o fim do mundo, é o fim desse sistema satânico aqui, do reino de Satanás, para inaugurar o reino de Jesus, né? O reino de Deus, um milênio. Esse é ao fim do milênio que existe o fim do céu e da terra, que passa os céus, passa a terra, e aí a gente passa a ter o fim deste mundo e a gente passa a viver numa Jerusalém celeste e eterna. Então, mas aí é muito longe, é melhor a gente ficar por aqui. Então, outra parábola que explica um pouquinho mais da tática do Satanás, que é Lucas 8, de 4 a 15, e esta sim é a parábola das sementes que vão caindo em diferentes lugares. Então o semeador saiu a semear, e a sua semente, e quando semeava caiu alguma junto do caminho. Então essa sim que caiu junto do caminho foi pisada, e as aves do céu a comeram. E aí ele explica o que significa as aves do céu a comeram. E ele disse: a vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A gente não vai entrar dentro desse mistério. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Pois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então a gente viu que o diabo ele coloca coisas no coração das pessoas e também tira coisas do coração das pessoas. E por isso que Jesus ele fala para a gente vigiar, orar e vigiar, porque realmente é muito frágil, né? E assim, a tentação está em todo lugar, e a construção dessa relação, ela é frágil. E sabendo que é frágil, assim que você aceita, a primeira coisa que acontece é um ataque diabólico para tentar recuperar o que foi perdido. Então vamos continuar. Então aqui eu queria falar do império da morte, Hebreus 2, 3, 14. Eu outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos de Deus que Deus me deu. E visto como os filhos participam, então é uma carta de Paulo aos Hebreus, tá? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, né, porque carne da minha carne é sangue do meu sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então aqui a gente vai começar a entrar no sacrifício de Jesus, porque Jesus tinha que se sacrificar. Então aqui a gente vai fazer isso no próximo vídeo, falar do sacrifício do sangue, mas aqui a gente começa a ter um gostinho, né? Porque através da morte ele aniquila a obra do diabo, que é a morte. Então a obra do diabo foi trazer a morte para a humanidade. E aí, pela própria morte, Jesus aniquila a obra de Jesus, do diabo. Agora,
Bom, tem uma outra passagem que fala ainda que o diabo é mentiroso. Vós tendes por pai o diabo, então a gente vê que novamente o diabo tem filhos, e quereis satisfazer, e aqui é João 8,44, falando dos sacerdotes. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Porque eles estavam querendo matar Jesus, né? Então, você vê aqui que o homicida, o assassino já está numa das primeiras, né? Nos 10 mandamentos, né? Não assassinarás, na verdade. A tradução não é não matarás, porque está na guerra em legítima defesa, né? Então, para você entender que é o ato, né, de querer, né, tirar a vida. Então agora a gente vai tá. Agora eu vou mostrar para vocês, porque eu não tinha chegado a falar. Lembra quando eu falei que o diabo ele se disfarça de anjo da luz? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como ele se disfarça, de como assim, se você não tiver os olhos espirituais abertos, porque você lê a palavra, porque você aceita Jesus, você tem o Espírito Santo que te revela a palavra, você não enxerga nem o mal, nem o bem, é aquela confusão. A árvore da sabedoria do bem e do mal é a mistura, né? Então tá na confusão. Mas quem consegue, que é Jesus, tem o Espírito Santo nele e ele enxerga muito bem o diabo. Olha só. Mateus 16, 21, 23. Desde daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, para a alma desses discípulos que se tornaram amigos, né? Amigos assim, amando, amigos mesmo, né? Aquilo era uma mensagem muito dura. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, assim, todo mundo que não nasceu de novo não vai entender o que está acontecendo aqui. Vai dar razão para Pedro. E faria a mesma coisa que Pedro. Por quê? Porque aqui é Satanás que está tentando convencer Jesus de não cumprir aquilo para que ele veio, que é salvar a humanidade inteira. E assim, ele está usando o sentimentalismo, né? Então assim, a nossa alma ela sofre, o sentimentalismo pode ser usado sim por Satanás para atingir um objetivo que não é de Deus. Então a gente vê aqui que Satanás fala novamente, a gente vê novamente que Satanás fala no coração do homem. Então a gente tem que vigiar, tem que tomar cuidado, tem que avaliar os nossos pensamentos, né? Isso tudo depois que a gente aceitou Jesus, né? Sem Jesus, na verdade, a gente não consegue abrir os olhos espirituais, né? Não vou falar do povo judeu, que é um povo especial à parte, mas pra gente, sem os olhos espirituais abertos, a gente não consegue. A gente enxerga o bem e o mal, a gente não consegue ver muito nítido, né? Então agora a gente vai ver o fim do diabo e vai ser o fim também do nosso vídeo, tá? Então, fim.
O diabo que as enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 20:10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para sempre. Então isso é o que a gente está destinado àquele que um dia teve a sabedoria, teve o temor e decidiu jogar tudo isso fora para tentar ocupar o lugar de Deus e fazer toda a maldade, né? E o diabo que as enganava foi lançado, isso é Apocalipse, agora temos o que? Mateus 8, 28, 29. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que chamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então eles já sabem que tem um tempo para eles, né? Acabado. Então é isso, gente. Vamos parar o vídeo por aqui e até a próxima, tá?